Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Marcelo. Muitos anos na Casa Espírita. Hoje nós vamos falar sobre um tema, uma parábola. Uma parábola que define a razão da nossa existência aqui na Terra enquanto espíritos. A palavra, a parábola, o joio e o trigo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da palestra que me fizeram os gestores da casa. Queria agradecer também a todos vocês a presença. Eu estou aqui para, através do Consolador, a minha missão é, através do Consolador, expressar a doutrina espírita de uma forma mais convida. Nós vamos começar com uma oração. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos planos espirituais. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Começando então na parábola, joio e trigo. Jesus semeia valores morais dentro de nós, na esperança de que vão frutificar. Esse é o resumo da parábola, joio e trigo. A parábola é a seguinte: um lavrador semeou no seu campo o trigo. E quando o trigo germinou, foi o inimigo semeou o joio. E o joio também germinou. Então as pessoas chegaram para o lavrador e perguntaram para ele: você quer que a gente arranque o joio? E o lavrador respondeu: agora não. Deixa ele crescer como trigo. Após a maturidade, nós vamos arrancar o trigo, colher o trigo, colocar no celeiro, colher o joio, jogar ao fogo. Quando foi dita essa proposta, há 2000 anos atrás, essa parábola por Cristo, provavelmente teve um entendimento completamente diferente que tem hoje através do Consolador. Então, naquela época, quando se falavam as coisas, a doutrina ainda não era raciocinada. Então as pessoas, a maioria, entendia que havia uma solução única, na maioria das vezes, de castigo para aqueles que não cumprissem as leis divinas que foram ensinadas por Cristo. Então o entendimento do que o joio, quer dizer, o que é o joio? Somos nós. O que é o trigo? Somos nós. Quem que é o semeador? É Jesus, é Deus através do seu mentor espiritual, Jesus Cristo. Então a interpretação de que o joio será lançado ao fogo é uma interpretação drástica, uma interpretação de que aqueles que não conseguirem cumprir a lei divinas irão, como nós recebemos a informação da infância, arder no fogo do inferno. Não é bem assim. O inferno não existe, porque Deus, em sua infinita bondade, dá sempre mais uma, e mais outra, e mais outra, milhões de oportunidades. E por que o lavrador pediu para crescer o joio e o trigo?
pediu para crescer o joio e o trigo, para que o joio tivesse a oportunidade de ser transubstanciado. O que é ser transubstanciado? Para que o joio se transformasse em trigo. Porque aquelas pessoas que não estivessem cumprindo as leis divinas, tivessem a oportunidade, através da educação, através do conselho, através de uma revisão íntima, conseguir subir na nossa escalada espiritual. Então, nós temos isso nos leva no raciocínio, na doutrina raciocinada, a entender que são várias as oportunidades que nós temos de nos transubstanciar. Nós nascemos com raízes da intransigência. Nós temos, ao longo da nossa vida, que trabalhar as raízes da intransigência para que nós consigamos seguir as leis divinas. A colheita, então, nós passamos pela terra, passamos a nossa vida e chega um ponto que, embora todas as oportunidades que nos são oferecidas, vem a colheita. E como é que funciona a colheita? Como é que funciona a colheita? A colheita funciona da seguinte maneira: aqueles que conseguiram cumprir as leis divinas, aqueles que ficaram dentro das virtudes, aqueles que conseguiram durante a vida entender que nós estamos numa missão de caridade, porque Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, aqueles que conseguirem entender isso e entenderem a missão de caridade e passarem a sua vida dentro de uma missão de caridade, de ajuda ao próximo, não é só isso. É também levar ao próximo esse entendimento, ajudar o joio a se transformar em trigo. Essa é a missão. Nós temos que, a prática da caridade, a ajuda ao próximo não é dar matéria àqueles muito necessitados, é ajudar as pessoas naquilo que elas mais precisam, inclusive da informação, da educação, visando sempre o desenvolvimento do coletivo. Mas depois de passada, depois da maturidade das plantas do joio e do trigo, invariavelmente vai ter a colheita. Não é? E qual é o entendimento, então, que nós temos hoje da colheita? O entendimento que nós temos da colheita é que aqueles que estiverem numa condição espiritual, tiverem uma sintonia de acordo com a nova programação do planeta, seguirão. Aqueles que tiverem uma programação de joio, uma programação que não conseguiram fazer da sua vida, não conseguiram a ajuda ao próximo, eles vão ser degradados. E o interessante, o degredo primeiro é do espírito. O espírito não conseguiu, ele já se posiciona na condição do degredo, depois vai o corpo. Degredo não é um castigo de Deus. Degredo é uma condição que nós não conseguimos cumprir a nossa missão. Mas a vida já é assim, né? Quando a gente está no curso primário,
faz uma prova, nossos filhos fazem uma prova, a professora dá um tempo para eles estudarem e fazer outra prova. Se não passarem na segunda prova, elas outro tempo e fazem outra prova. Chega um tempo que chega a prova final. Aí, se eles não passarem, vão ter que repetir. Se, por exemplo, a escola onde o aluno está fazendo aquele curso que ele não conseguiu passar, mudar, não seja mais uma escola de curso primário, seja uma escola de curso secundário, o que vai acontecer com o aluno que não tem condição de ir para o curso secundário? Vai mudar de escola. Óbvio, não vai deixar de estudar. Deus, em sua infinita bondade, jamais vai condenar ao fogo, né? Como diz a parábola, nas palavras, vamos queimar o joio. Não vai ser queimado o joio, vai ser degradado. Nós estamos, agora, a gente pode entender a importância dessa parábola no dia de hoje, porque nós estamos muito próximos a uma colheita, certo? Nós estamos na porta da colheita. A terra vai passar por um processo de regeneração, né? E o mais interessante é que essa regeneração aparece muito clara para nós. Regeneração aparece a maturidade do trigo e a maturidade do joio, o confronto das ideias, confronto muito grande, a intolerância de uma ideia com relação à outra. Então, está claro aí que vai haver uma mudança. A gente não entende a forma que vai acontecer, mas para nós está muito claro a proximidade do planeta de regeneração. Então, nós vamos ter aí, de uma maneira muito clara, a gente não sabe a quando que vai acontecer, quantos anos, isso não é definido muito claro, nós sabemos que isso vai acontecer. Quando eu era menino, eu ficava muito impressionado, porque falavam para mim umas coisas assim, de 1000 passará e a 2000 não chegará, de 1000 passará, 2000 não chegará, o que? O ano? Então, quando eu passei do ano 2000, eu falei, que bom que não acabou. Mas essa profecia, ela não foi explicada direitinho. O 2000 significa a era do início da regeneração. E ela já está realmente acontecendo. E não é a primeira vez, né, que isso acontece. É uma coisa muito interessante quando a gente lembra que muitos anos atrás vieram para a Terra era um planeta primário, nem era de um planeta de provas e expiações, era um planeta primário, e vieram para cá os exilados de Capela. Isso foi um livro Isso foi a psicografia do médium de Pedro Leopoldo, né? Chico Xavier. Chico Xavier, né? Exilados de Capela. E Chico Xavier conta que ele, exilados de Capela, e tem uma consideração muito engraçada sobre Capela, porque se a gente for hoje naquele telescópio lá de Serra da Piedade, eles mostram, quando a gente entra, ele pergunta, você é espírita? Sou. Então você veio ver Capela? Porque todo mundo tem curiosidade, onde é a Capela? Quem são esses? Então os exilados de Capela vieram para a Terra para ajudar a evolução. Então eles foram exilados. Quem veio para a Terra são os joios de Capela.
Os joios de Capela vieram para a Terra para ajudar o desenvolvimento. Então, Capela era um planeta com um desenvolvimento tecnológico maravilhoso e um desenvolvimento moral muito pequeno. Então, aqueles que tinham desenvolvimento moral para continuar em Capela na regeneração ficaram. Aqueles que não tiveram foram degradados para a Terra para ajudar. E o mais interessante de tudo é que diz a psicografia que eles, evidentemente, foram os povos adiantados da época. Foram os romanos, foram os egípcios. E se a gente prestar atenção, o conceito moral dos romanos, dos egípcios, era pequeno. Embora eles tivessem na Terra um desenvolvimento científico muito superior aos dos habitantes da Terra, porque eles conseguiam ter, inclusive, água dentro das casas, né? Conseguiram fazer as pirâmides. Pirâmides é uma obra de engenharia difícil nos dias de hoje, eles conseguiram fazer as pirâmides. Então, tecnologicamente adiantadíssimos, moralmente muito pouco adiantados. Eles escravizavam. Obviamente que as leis divinas existem no universo. E o amar ao próximo é uma lei universal. Amar ao próximo é uma lei universal. Então, quando eles vêm para a Terra e escravizam, eles demonstram claramente uma dificuldade moral. É isso. Então, eles foram o joio de Capela, vem para a Terra para auxiliar. E tem uma coisa interessantíssima também que está acontecendo agora. Porque não é só na transição para a regeneração que existe o degredo. Da regeneração os mundos felizes também existem. Porque quando o mundo passa de regeneração para mundo feliz, é exatamente como agora. Aqueles que podem ir, que têm um desenvolvimento espiritual capaz de habitar o mundo feliz, vai para o mundo feliz. Aqueles que não podem, voltam para a regeneração, para outros planetas de regeneração. Nós estamos recebendo crianças de planeta de regeneração. São pessoas com crianças extremamente inteligentes, têm uma composição de células mais resistentes do que a nossa, mais resistentes à doença, têm alguma dificuldade em escola porque são muito inteligentes. Essas crianças já estão aí, ajudando o planeta Terra a se preparar para o planeta de regeneração. Então, sempre vai ter em todo sistema, em toda era, em todo planeta, uma transição, uma colheita do joio e do trigo. Eu até queria contar para vocês um caso muito interessante sobre essa transição. Não é só o espírita que entende a transição. As outras religiões também entendem, mas às vezes explicam de uma forma ligeiramente diferente. A minha filha, eu tenho uma filha médica que chama Rafaela, até vinha hoje, Rafaela não veio. Arrumou um compromisso de última hora, queria muito que ela viesse. A Rafaela, médica, muito sensível, logo que formou, quis fazer ela teve um convite para fazer uma viagem para a Amazônia em um barco da Igreja Santo dos Últimos Dias. É uma igreja protestante, né? E que parava nas comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas
para prestar assistência médica. Então, eram 2 médicos dizendo, ela era dermatologista, e esse povo tem muito problema dermatológico, muito sol. Eu perguntei para ela, qual, Rafaela, qual o problema que você encontrou mais? Câncer de pele, problema de aquela coceira violenta, esqueci o nome daquilo. Sabe. Então ela trabalhou muito. E tinha a clínica, eram 2 moças, a clínica geral. Então eu perguntei para ela assim, Rafaela, como era a palestra dos pastores? Porque a igreja evangélica, evidentemente, levou o pastor. Como era a igreja? Qual era a palestra do pastor dos santos dos últimos dias? Você sabe o que é o santo dos últimos dias? Somos nós. É os últimos dias. Olha a interpretação interessante. Ele sabe que são os últimos dias do planeta. Só que ele não sabe ele não aceita, eu não sei o entendimento deles, eu não sou evangélico. Eles sabem que é os últimos dias do planeta da forma que está. Eles sabem isso, por isso eles se intitulam santos dos últimos dias do planeta da forma que ele está. A explicação não vai além disso, mas existe, é verdade. O nome é procedente. Aí eu fiquei curioso para saber a palestra que ele fazia sobre isso. E ela falou o seguinte, eles informam que daqui a pouco, daqui a alguns anos, está próxima, né, assim, que está próxima a vinda do Cristo. E quando o Cristo vai selecionar as pessoas, vai separar os bons dos maus, vai fazer a colheita, separar o joio do trigo. Isso que ele falou, né? O entendimento da parábola do espírita vai separar o joio do trigo, como vai fazer agora, através da regeneração, do planeta de regeneração. A vinda do Cristo, vou falar por parte, a vinda do Cristo não deve acontecer, porque Cristo já veio, e ele também não é... Nós é que nos fazemos a nossa separação. Nós é que vamos escolher ser joio ou ser trigo. Está nas nossas mãos proceder bem, cumprir a nossa missão de caridade, de amor ao próximo, ou não. Ou continuar materialista. Está na nossa mão isso. E o que vai nos levar para outra vez para um planeta de provas e expiações é a nossa consciência, é a nossa sintonia, é a nossa consciência que nos julga. Mais uma vez eu vou dizer isso. É óbvio. Né? A gente vai para aquilo que a gente tem a sintonia. Né? Se eu fosse, por exemplo, eu fui nadador olímpico, eu dou esse exemplo que é um exemplo muito fácil de entender. Se eu sou nadador olímpico e aqui, desse lado, está sendo discutido Copa do Mundo. Se desse lado aqui está discutindo Olimpíada, eu vou me sentar nessa cadeira. Eu fui nadador olímpico, eu não entendo nada de Copa do Mundo. Eu não sei esse assunto, eu não entendo. Claro que eu vou ficar aqui. Então é a minha sintonia, é a sintonia com a Olimpíada, não é com a Copa do Mundo. Aí eu vou para a Olimpíada, vou discutir a Olimpíada. Assim também, nós vamos para aquele planeta com quem nós identificamos, evidentemente. Então Cristo não seleciona nem retorna. Mas eles sabem qual que é a verdade que ele não esmiuça para nós. Não esmiuça para nós, é que isso está na programação de Cristo para a Terra, enquanto mentor espiritual de Deus. Esse planeta vai passar por uma regeneração e vai ter uma colheita, vai ter uma separação daqueles que podem continuar e daqueles que vão continuar o trabalho em outro planeta, com o qual eles se identificam. Essa é a primeira parte da vinda de Cristo. A segunda, eu achei mais interessante. A segunda
é o seguinte, eles falam, Cristo vai vir separar, e aqueles que estiverem na igreja santos dos últimos dias serão salvos. Aí realmente é um erro. Porque ir para a igreja santos dos últimos dias não é condição de ser salvo, ou seja, de não voltar por provas e expiações e continuar. Vai depender, é bom ele entrar para a igreja, porque às vezes ele não tem entendimento nenhum de nada, e lá, evidentemente, eles vão falar que nós estamos aqui numa missão de caridade. Eles falam isso, por isso é importante a religião. Todas elas são importantes nesse aspecto. De falar, não importa muito que a gente seja espírita, que a gente seja evangélico, que a gente seja católico. Aquele que não é nada disso, mas que tem uma creche com 20 crianças abandonadas na rua, não precisa frequentar igreja nenhuma. Não é isso? Claro! Ele está dentro da lei de Deus, está praticando a caridade de uma forma absoluta. Então, essa prática da caridade é que é importante, é que vai definir. Não é ele estar dentro ou fora de determinada igreja. O que não invalida o trabalho da igreja em trazer pessoas para explicar para eles que a forma da gente viver, a forma da gente salvar o nosso espírito, no entendimento deles, é através da caridade. E isso, obviamente, eles vão interpretar. A grande vantagem que eu acho, e não tenho espinho, e por esse é o motivo de eu estar aqui, é a clareza das coisas. Deus não quer que Deus vai me ajudar, que eu não vou adoecer. Não, você não vai adoecer, não é porque Deus vai te ajudar. É porque você vai fazer por onde se manter bem, com saúde, se alimentar bem, ter bons pensamentos, para você ter saúde. Inclusive, esses dias, eu ouvi uma definição de Deus que eu não tinha ouvido, e eu achei assim, muito esclarecedora, muito importante. Deus é Deus do Espírito. Nós, enquanto espíritos que somos imagem e semelhança de Deus, não é o nosso corpo. Deus é Deus do Espírito. Deus cuida através dos mentores espirituais do nosso espírito. Olha que coisa interessante isso. Muito interessante. Nós estamos usando o corpo para nós termos a oportunidade, através das encarnações, a gente poder desenvolver as nossas virtudes, desenvolver o nosso amor ao próximo. Dessa forma que a gente entende que vai acontecer essa colheita que agora começa. Eu vou agora, já que nós falamos de uma maneira geral sobre joio e trigo, eu quero ler para vocês psicografias que eu separei de duas fontes muito importantes. Eles falam detalhes que às vezes na hora da palestra foge um pouco a cabeça da gente informar aquilo que a gente recebeu, que leu, tem informação. E as duas psicografias parecem muito, mas cada uma particularmente traz informações muito bonitas para nós. Vou ler para vocês aqui. Ele fala basicamente qual é a posição nossa enquanto trigo, a responsabilidade em cima do joio. E qual é a saída que nós, enquanto joio, temos para nos transubstanciar para trigo. Essa é que é a informação das duas psicografias. Educador sabe educar, principalmente as crianças.
apesar dos cuidados de nossas semeaduras, os joios surgem. A primeira preocupação de quem semeou o joio é: depois vamos arrancar e extrair o mal, logo que o Cristo vira as costas. Porque o Cristo não quer que a gente arranque o joio. Nós não temos que pegar as pessoas que estão num comportamento diferente do bem, do comportamento humano, que nós eliminemos essas pessoas. Pelo contrário, nós temos que educá-las. É na nossa missão de caridade, educar as pessoas que estão sem uma expectativa de educação espiritual, faz parte da nossa caridade. Tem um comentário também, que eu ouvi de um palestrante outro dia, muito interessante, que nós estamos preocupados muito com a educação das pessoas, não a educação espiritual, que fica sempre em segundo plano e às vezes nem existe. E essa educação espiritual é que vai nos dar a felicidade da nossa vida espiritual, que a vida da carne é uma vida passageira. Então ele fala que a primeira preocupação é extrair, quer dizer, não é do ensinamento de Cristo. Logo que a gente descontrai e vê que o Cristo não está de uma maneira presente na nossa vida, nós queremos mais facilmente arrancar o joio, não é transformar, arrancar, tirar ele da comunidade, queimá-lo logo para ficar livre daquilo, que fique só o bem. Não é esse o processo. O processo é de educação. Se arrancarmos o joio que nasceu, sai também o trigo. Devemos ter tolerância celeste para o aprendiz, aprender a lição, abrir as portas da evolução espiritual. Ele conta um caso interessantíssimo de uma aldeia de lavradores, onde tinha um campeonato do mais forte. E o campeonato do mais forte, o mais forte era aquele que arrancava mais árvores. E mandaram um sábio da aldeia ser o juiz. E o sábio arranca o galho de uma árvore e fala: o mais forte é aquele que conseguir repor o galho. Nós precisamos construir e não arrancar. Bonito isso, profundo. Ô Marcelo, seria também o caso da gente virar justiceiro, vingador? Vingador. Exatamente. Justiceiro, arrancar, né? É isso. Arrancar é fazer isso. Justiça com as próprias mãos. Sim, quando você faz justiça com as próprias mãos, aquele que você exterminou, volta joio. Uma vez, e outra vez, e milhões de vezes, até que ele seja educado. Essa é a proposta. Educar para que ele não volte joio. Essa é a proposta da parábola, o joio e o trigo. Parabéns, muito bem lembrado. Quem arranca o joio, arranca o trigo. O joio e o trigo somos nós. Jesus é o orientador. Não podemos ser arrancador de joio porque o trigo sai junto. O orientador nunca perde a esperança da transformação do bem. Claro, é Deus através de Jesus. Nós temos milhões de oportunidades. Porque o orientador, porque Deus não perde a esperança da nossa transformação. Ele conta também um caso aqui, eu nem sabia, de Jesus na última ceia, fala com Judas: que veio fazer aqui? Isso foi a última oportunidade de Judas
para modificação. Ele podia ter refletido e não feito a denúncia, mas ele preferiu fazer. Então a escolha é sempre nossa. A escolha de ficar joio ou virar trigo é sempre nossa, não é uma determinação divina. Conta outro caso de Jesus, que Jesus, depois que desencarna na cruz, a primeira visita dele foi para Judas, não foi para a mãe. Embora ele tenha mandado um grupo de anjos acompanhar o desencarne de Judas, porque Judas se enforcou quando Cristo foi crucificado. É, mais uma vez, a tentativa de transmutação. Processos defensivos por Jesus no trigo. Iluminação e misericórdia. E os inferiores se transubstanciam, transformando o joio no trigo, transformando em uma pessoa melhor. Essa transubstância, nem conheci essa palavra, transubstanciação, é a transformação de uma substância em outra substância. Essa transformação, ela existe um caso que nós conhecemos, né? Nós conhecemos de uma maneira muito clara, é o caso de Paulo. É o caso de São Paulo. São Paulo era o joio, perseguia os cristãos. Era casado com Abigail, né? Que era irmã do Estevão. Estevão foi apedrejado porque era cristão e pregava a doutrina cristã. Foi apedrejado. Mesmo assim, Saulo perseguia os cristãos. E numa missão que Saulo tinha de perseguir os cristãos em outra cidade, estava indo a cavalo, apareceu Cristo para ele e falou: Saulo, por que me persegues? Saulo caiu do cavalo, ficou cego. Não, mas ele virou mal depois. Nesses dias ele entendeu que a verdade estava do lado de Cristo. E aí ele começou a ser um dos maiores seguidores de Cristo. E Saulo, na Epístola aos Coríntios, fala sobre a caridade, é uma coisa muito interessante. A epístola é grande, eu não sei ela toda, mas os tópicos importantes, ele fala assim: mesmo que eu tivesse a capacidade de remover montanhas, mesmo que eu desse tudo o que eu tenho para os outros, de nada adiantaria se eu não praticasse a caridade. De todas as virtudes, a mais importante é a caridade. Numa relação, uma simbiose muito grande com Cristo, porque Cristo falou: fora da caridade não há salvação. Então, Saulo é um exemplo claro que aconteceu de uma transformação de joio em trigo, uma transformação muito grande do joio em trigo. E nós somos capazes de fazer isso. Santo Agostinho também, né? Hein? Santo Agostinho. Santo Agostinho também, da mesma forma, outro grande exemplo disso. Maravilhoso. Filtrando nossas imperfeições para nos transformar joio em trigo. Então nós temos que ir filtrando as nossas imperfeições, pouco a pouco. Tem um caso também que informam nessa discografia sobre um pai mergulhado no alcoolismo, mergulhado profundamente no alcoolismo, 13 litros de uísque por semana, já num processo de cirrose, iniciando.
Marcelo? Tem. Pois não. Você tem que falar alto que eu não escuto. Vou ter que ir aí. Diga. Eu fiquei com uma dúvida só naquela questão. Hein? Eu fiquei com uma dúvida só naquela questão de fazer justiça com as próprias mãos. Ah, sim. Fazer justiça com as próprias mãos é o cara que vê o mal e fala assim, isso não pode acontecer, porque essa pessoa é cruel, eu vou eliminar. Não, você não tem que eliminar, você não tem que aceitar, evidentemente, mas você não tem que eliminar. À medida do possível, você tem que transformar. Quer dizer, o que significa hoje? A pena de morte não resolve. Entendeu? Mas vai deixar de solto, vai perdoar? Jamais. Entendeu? Jamais. Deus não perdoa. A definição de Deus muito importante é que Deus não condena, mas não salva. Quem salva é você mesmo através dos seus atos, através do seu procedimento ao longo da sua vida. Isso. Obrigado. Obrigado a você, filador. Tem um caso do pai, o pai mergulhado no álcool, alcoólatra, 13 litros de uísque por semana. No início do processo de cirrose, tem a notícia do nascimento de um neto. Olha que interessante, tem a notícia do nascimento do primeiro neto. Pega todas as garrafas e joga fora. Para de beber. Na mesma hora. A filha informa: pai, eu não tive um filho para te enterrar, mas para te chamar de vovô. Isso é a educação. Isso é a transformação. Isso aconteceu no Pai, aconteceu em Santo Agostinho, aconteceu em Saulo. Isso, são lições para a gente fazer, e isso faz parte da nossa missão. Transformar alguém que não está muito no caminho, que não está no caminho certo, é uma grande caridade, talvez a maior delas. Porque o nosso objetivo é da caridade. Aquele que não está, se a gente conseguir trazer, é uma caridade muito relevante. Cada planta tem seu tempo de colheita. Cada erro tem seu tempo de germinação. Por exemplo, ela deu um exemplo forte aqui. O suicídio tem uma colheita imediata, direta. A escravidão precisa de outras encarnações para que seja resgatada. Se as oportunidades não são aproveitadas e surge o tempo da colheita, tudo que você fez será aproveitado. Mas se só temos joio, vem o sofrimento. É o momento da ceifa, com nova oportunidade, não com a queima, não com a eliminação. Na época da ceifa, se faz necessária a reencarnação do joio. Exatamente, na época da ceifa, no planeta Terra, em virtude da reencarnação, vão os joios reencarnar em outro planeta, ou passar para outra psicografia. O campo é a humanidade, o inimigo é o que existe em nós, o inimigo que plantou o joio, voltando lá para o início do plantio, que existe em nós, que ainda está em reposição. O que existe em nós, que está em desacordo com as leis divinas. O nosso determinismo é o do bem. Nós nascemos para ser do bem. Esse é o determinismo. O nosso determinismo é o do bem, da lei do amor,
Mas a criatura humana, confiando indevidamente em si mesmo, faz atos contrários às leis divinas, origem do joio. Os que escolhem o caminho do mal, filhos transviados, serão todos acolhidos, não serão queimados. Mas suas eternidades serão mais longas. Olha que definição interessante, bonita. Os que escolhem o caminho do mal, filhos transviados, serão todos acolhidos, não vão para o inferno. Mas suas eternidades são longas, o trajeto deles para os planos espirituais superiores é mais longo, as suas eternidades são mais longas. O mal gera dores e o joio será gradualmente eliminado. A vitória é sempre do bem. O joio invariavelmente será gradualmente eliminado. Deixai crescer juntos, porque crescendo as paixões podem virar boas. Ele pode transmutar ao longo da vida. Mas em excesso causarão distorções para o mal. Paixões e excesso é a intolerância. Causarão distorções sobre o mal. As grandes paixões desviam para o mal. Intransigência. Fala aqui sobre São Paulo, que eu já conversei com vocês. Precisamos transformar o fanatismo para a prática do bem. O processo não é de eliminação do joio, é de transformação, transubstanciar, certo? Ninguém fica impune pelas leis divinas. Isso é de uma importância total, absurda para o nosso entendimento de como é que deve ser o nosso procedimento. Ninguém fica impune pelas leis divinas, mas todos temos tempo de transformação. Quer dizer, todos nós temos os tempos para nos transformar. Poucos anos, muitos anos, milhões de anos. Depende somente de nós. Como os alunos podem passar direto por um curso de 4 anos, pode ser de 4, pode ser de 6, pode ser de 8 ou mais. Vivemos um momento de colheita, esperando o planeta de regeneração. A psicografia falou isso. Muito interessante. Tem uma mensagem final bonita. O horário está finalizando. Eu vou dizer para vocês que tenhamos na Terra após transformada somente tribo de Deus. Que não sejamos ceifeiros nem os arrancadores de joios. Sejamos parte da falange que trabalha a renovação, educando no amor e na misericórdia, porque nenhum de nós está isento de erros para tirar a primeira pedra. E que Jesus nos abençoe, nos dê muitos anos de luz e de paz. Muito obrigado a vocês todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Muito obrigado.